eu queria fazer, eu acho que há algumas discussões importantes a ter e que se calhar têm de certeza bastante interesse, temos bastante interesse em tê-las aqui. A questão da coligação com a ANEL, com os grupos independentes, será, por exemplo, uma. A questão das respostas, não só acho eu da Alemanha, mas também, por exemplo, da reação do Obama, a reação da Rússia à vitória do Syriza, se acho que serão coisas a discutir aqui. Então, eu queria voltar um bocadinho ao princípio. E queria começar por, ou seja, queria fazer um bocadinho mais uma análise, uma análise um bocadinho mais aprofundada sobre o que é que tem sido a experiência de crescimento da esquerda radical na Grécia, e queria começar por partilhar convosco algumas reflexões sobre como é que o Syriza chegou aqui. Ou seja, isto de repente parece que aparece assim do nada, um partido da esquerda radical que há 2 ou 3 anos tinha 3% nas eleições e de repente, ou há 4, e de repente ganha, não por maioria absoluta, mas quase, não é? Faltavam 2 assentos parlamentares para o Syriza ter maioria absoluta, ganha as eleições na Grécia. E eu acho que há alguns pontos de análise que nos interessam, não só para entender a Grécia, mas para entender também, ou para refletir também sobre quais é que são as diferenças e as semelhanças entre o que se passa na Grécia e o que se passa cá. Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que há uma diferença muito grande na velocidade da implementação da austeridade. E quando nós dizemos quando há pessoas que dizem que as elites europeias não aprenderam nada com os programas de austeridade, eu acho que isso é mentira. Eu acho que as elites europeias aprenderam alguma coisa com a implementação da austeridade, que foi que ela não pode ser aplicada ao mesmo ritmo que foi na Grécia. E, portanto, Portugal já sofreu, de alguma forma, essa aprendizagem, no sentido em que as medidas de austeridade estão a ser aplicadas a uma velocidade mais lenta, para não criar o mesmo impacto de reação e o mesmo nível de resistência como criou na Grécia. Eu acho que a segunda coisa que é importante para entender, e que também é diferente do panorama político em Portugal, e para entender o que se passa na Grécia e a subida do Syriza, é o falhanço da social-democracia tradicional. Ou seja, um dos partidos que assume a implementação dos programas de austeridade na Grécia é o PASOK, portanto o nosso PS. E isso é uma diferença em termos do mapa político abismal entre o que se passa na Grécia e o que se passa cá, porque nós até agora ainda só tivemos no poder o PSD, que aplicou a austeridade, e portanto o PS continua a ser de alguma forma, ou poder ser de alguma forma, um partido que capitaliza o descontentamento e que faz oposição à direita que aplica a austeridade. A terceira coisa que eu acho que nós podemos aprender ao tirar algumas ilações sobre a vitória do Syriza é que o Syriza não é a esquerda que não abandonou um programa autónomo de disputa do poder de Estado e que não se rendeu ao liberalismo. Ou seja, foi a esquerda que se recusou a aliar-se ao PASOK, quando o poderia ter feito, e que continuou, por muito que tendo resultados há alguns anos baixos, continuou a defender um programa autónomo que não falhou. E portanto, isso é claro, houve um partido, o DIMAR, que foi uma como é que se diz? Uma bengala, assim, que, portanto, foi um grupo de pessoas que saiu do Syriza, formaram um partido novo e que foi uma bengala do governo do PASOK, e que estas eleições tiveram 0,33%, ou uma coisa deste género. E as últimas duas coisas têm um bocadinho a ver com a ligação entre o partido e o movimento, que me parece fundamental para entender a situação na Grécia. O entendimento, uma das coisas centrais é o entendimento de um partido que, em alturas de austeridade e como resposta à crise social, tem que funcionar em duas direções. Uma é maximizar a utilidade social do partido, ou seja, o partido tem que ser um instrumento não só para a disputa do aparelho de Estado, para a disputa política, mas para a construção, afirmação e ajuda das redes de solidariedade, dos exemplos de solidariedade e das experiências e práticas de solidariedade social que acontecem pela Grécia. E, por outro lado, ou seja, são estas duas coisas, acho eu, que explicam a vitória do Syriza, ou seja, portanto, a maximização da utilidade social do partido e, ao mesmo tempo, um partido que desenvolve um projeto, como já tinha dito, um projeto político autónomo, que é capaz de disputar maiorias sociais e que é capaz e que não tem medo de tentar disputar o poder de Estado. E a quinta coisa sobre aquilo que me parece da situação da Grécia e que também difere um bocadinho de nós, mas também há coisas semelhanças, tem a ver com
a implementação e com a dimensão dos movimentos sociais na Grécia. É importante não esquecer que a Grécia tem sido palco de movimentos sociais brutalíssimos nos últimos quase 10 anos, desde os grandes movimentos estudantis em 2006 contra a privatização do ensino superior, o Fórum Social Europeu em 2006, as grandes manifes contra a violência policial quando o Alexis Grigoropoulos foi morto. Em 2008, em 2011 a ocupação da Praça Sintagma, que depois se desenvolveu e que serviu de inspiração para as Portas do Sol, para o Occupy e para os indignados. E portanto são movimentos sociais que ativaram, por assim dizer, politicamente uma geração inteira, daqueles que lá ficaram, essa é outra questão, há muita gente que emigrou, mas que ativaram politicamente, que organizaram uma geração inteira. Mas eu acho que aquilo que é interessante é que estes movimentos, que no fundo estão a construir a base social para uma viragem à esquerda na sociedade grega, têm uma relação muito interessante e muito simbiótica com o partido. Ou seja, há um entendimento de que a força do partido é determinada pela força da resistência social e que, nesse sentido, o partido precisa de ser um instrumento para reforçar a resistência social, que por outro lado reforça o partido. Portanto, esta relação simbiótica entre partido e movimento parece-me um exemplo muito interessante hoje, que nós vemos em poucos sítios a acontecer e sobre o qual nós temos muita coisa a aprender. Demorei imenso tempo no primeiro pontinho assim, portanto não vou dizer tudo o que tinha para dizer. Para onde é que eu vou? Queria-vos dizer, por exemplo, só para vos dar um exemplo sobre esta questão do movimento e do partido. No dia da vitória, portanto no dia 25 de janeiro, eu estive na praça, tu provavelmente também lá estiveste, eu estive na praça onde o Syriza tinha a grande tenda de campanha e às tantas, vocês já ouviram falar, aliás a Carla referiu isso, das empregadas de limpeza que têm estado uma história muito conhecida, das empregadas de limpeza que estão em greve ou que estão acampadas em frente ao Ministério das Finanças há mais de 19 meses. Elas são 585 mulheres e um homem que se chama Stavros e que estão acampadas em frente ao Ministério das Finanças porque é uma história incrível que mete violência, máfia. Konstantina Kuneva, que era a líder da organização, antes delas terem sido despedidas, levou com ácido na cara, teve meses no hospital com a cara. Portanto, é uma história incrível de resistência e eu, quando estive lá, entrevistei-as e uma das coisas que elas me disseram foi: nós não voltamos para casa sem a dignidade do nosso trabalho e nós não voltamos para casa sem a dignidade de ter ganho a nossa luta. E no dia da vitória do Syriza, no dia das eleições, elas apareceram, elas têm aquela coisa das luvas vermelhas, não é? Que ficou muito conhecida. Elas apareceram na tenda do Syriza com as luvas vermelhas a dizer: nós estamos muito contentes que vocês tenham ganho, mas vocês lembrem-se que vocês só ganharam por nossa causa. E, portanto, o entendimento da necessidade brutal da implementação social do movimento social e das pessoas que se organizam, aliás, eu pus aqui este mapa. Isto é um mapa da rede que se chama Solidarity for All, provavelmente vocês já ouviram falar. A Solidarity for All é uma rede que coordena as muito diferentes experiências de solidariedade em muitos campos, desde cozinhas comunitárias, mercados sem intermediários, fábricas de sabonetes, clínicas sociais, farmácias sociais, jornais, rádio, a televisão pública que está ocupada, a ERT que está ocupada há meses pelos seus trabalhadores e continua a funcionar, e eles têm este mapa que distribuem para as pessoas verem onde é que há por toda a Grécia experiências, os pequenos coletivos autónomos que tomam decisões autonomamente, mas que se organizam nesta organização guarda-chuva que se chama Solidarity for All, que vai coordenando de uma forma deixando à vontade das experiências locais a tomada de decisão autónoma sobre aquilo que querem fazer e as posições que querem tomar e aquilo que querem organizar. Isso parece-me outra coisa que é muito interessante. Eu queria falar sobre muita coisa. Tenho tempo ainda? Então queria-vos dizer, se calhar, só
uma coisa que para mim foi também muito que para mim é extremamente reveladora da forma como o Syriza olha para a política institucional e sobre a qual eu acho que nós também temos alguma coisa a aprender. Os 3 slogans, o slogan central da campanha do Syriza era a esperança está a chegar. E a esperança está a chegar tinha a seguir 3 subtítulos que eram a dignidade, democracia e justiça. E quando eu perguntei o que é que eles queriam dizer com estes 3 slogans, o que é que isso significa na prática, toda a gente com quem eu falei sobre estes 3 slogans me disse: estes são os slogans, não são slogans abstratos, podem parecer, são os slogans que nós usamos porque são as condições mínimas para as pessoas recuperarem a capacidade de continuarem a lutar. Ou seja, é o entendimento de que a luta não se esgota de forma nenhuma numa vitória eleitoral, mas que, pelo contrário, essa vitória eleitoral tem que servir para capacitar aqueles que precisam de continuar a lutar todos os dias, não só para que o programa dessa vitória eleitoral possa ser cumprido, mas que também, eventualmente, ele possa ser desenvolvido. E é muito interessante esta ideia de dignidade, é a ideia de voltar a reaver os salários e as pensões perdidas, o trabalho e as necessidades básicas, obviamente, a paz, o pão, a educação, a saúde, a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. E portanto a dignidade está para as necessidades materiais básicas que sustentam a capacidade de luta. A democracia não tem só a ver com esta ideia de libertar o Parlamento das mãos da Troika, portanto de voltar a fazer do Parlamento efetivamente um espaço de tomada de decisão democrático e soberano, mas também com o aprofundamento das formas da democracia. E portanto há muita ideia outra vez, da relação entre o partido e o movimento, como é que o movimento participa das decisões do partido. Aliás, há outra coisa também muito interessante que as pessoas dizem, que é este partido precisa de ser ao mesmo tempo o governo e a sua própria oposição. Portanto, que é necessário continuar a haver um projeto político que se chama Syriza, que não é só o governo Syriza, e que é aquele que está na linha da frente a criticar se for necessário, mas também a apoiar quando é necessário as decisões tomadas por esse governo. E a justiça não é só um slogan no sentido de justiça contra a crise humanitária que nos causaram, justiça contra tudo o que nos tiraram, contra a vida que nos roubaram, mas é também uma coisa muito prática sobre, como estava a dizer a Maria João, a luta contra a corrupção, mas também há mesmo uma ideia de levar a tribunal aqueles que foram os responsáveis pela aplicação das medidas de austeridade na Grécia, o que me parece uma coisa também muito interessante. E portanto é muito esta ideia de nós não queremos apenas mudar as políticas, nós queremos mobilizar as pessoas para mudar as políticas. Portanto, há muito esta compreensão de que eu estou a reforçar isto porque é interessante vermos que há 2 dias depois, ou ao mesmo tempo com os primeiros embates, ou seja, logo a seguir à reunião com o Schäuble, com o Ministro das Finanças alemão, e depois da reunião com o Dijsselbloem, com o Presidente do Eurogrupo, há uma manifestação convocada por Facebook na noite anterior, em que 15 mil pessoas saem à rua, em apoio ao governo, que é uma coisa que na Grécia não acontece há 30 anos, né? Portanto, todas as manifestações são contra o governo, mas pela primeira vez em 30 anos há uma manifestação mais ou menos espontânea, que é convocada na noite anterior, em que 15 mil pessoas saem à rua e há já 3 ou 4 ou 5 já marcadas para os próximos tempos. E isto é essencial e eu acho que é a chave para o sucesso do Syriza e para o sucesso das políticas anti-austeritárias. É o entendimento de que não é possível, com saída do euro, sem saída do euro, com saída da União Europeia, sem saída da União Europeia, também podemos discutir sobre isso. A questão é que isto é sempre uma questão política. Qualquer uma destas soluções, seja ela qual for, nunca poderá ser aplicada sem uma maioria social a seu favor e que esteja na rua a defender as políticas do governo ou a criticá-lo quando isso for necessário. Pronto, deixo por aqui e depois a gente conversa.